Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, requerimento número 52/2022, de autoria coletiva, que requer a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. Com a palavra, um dos autores para a leitura do requerimento. Requerimento número 52/2022, de 29/9/2022. Constituição de Frente Parlamentar, artigo 176. Requer a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. Senhora Presidenta, senhoras vereadoras e senhores vereadores. As vereadoras e os vereadores que o presente subscrevem, observadas as normas regimentais, requerem a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. Inicialmente, o presente requerimento é motivado por reunião pública alusiva ao Dia da Luta Antimanicomial, de 18 de maio, realizada nesta casa em junho do presente ano. É simbólico que tal proposição seja apresentada ao final de Setembro Amarelo, justamente para que siga e se amplie o debate sobre saúde mental. A Organização Mundial da Saúde, OMS, aponta que o Brasil é o país com maior índice de ansiedade do mundo, o quinto maior país entre os estados depressivos. Ainda, segundo a OMS, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, onde 90% dos casos poderiam ser prevenidos com tratamento e diálogo. Há países pobres e cuja população possui baixa renda. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, menciona que 79% deles acontecem em países pobres e cuja população possui baixa renda. O Rio Grande do Sul é o estado com maior índice de suicídios no país, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, SES. Em Caxias do Sul, foi implementada a Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, com diferentes serviços que devem se pautar pela Lei da Reforma da Psiquiátrica, Lei número 10.216 de 2001, que preconiza o cuidado em liberdade, a reinserção social de pessoas acometidas de adoecimento e sofrimento psíquico. Também se pauta pela Lei Estadual número 9.716 de 1992, que determina que a substituição progressiva de leitos em hospitais psiquiátricos por rede de atenção integral em saúde mental. O direcionamento do orçamento público, especificamente para a atenção em saúde mental, é historicamente insuficiente, e o que temos observado com os efeitos da EC 95, que congela os repasses para as políticas públicas em saúde, outras definidamente estruturantes, é uma precarização gradual e devastadora na retirada de direitos constitucionais. O adoecimento psíquico é um problema de saúde pública, fenômeno social, produto das mais variadas relações. A falta de orçamento robusto para a implementação e manutenção da RAPS precariza os serviços, deixando usuários e familiares desassistidos ou com tratamento insuficiente. Portanto, é necessário dar visibilidade e proporcionar apoio ao debate sobre saúde mental. A proposição da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental é justamente para que essa casa acolha e possa ser mobilizadora desse debate entre os diferentes atores que a possam compor, dialogando com as entidades, conselhos e movimentos sociais que representam ou dialogam com a temática. Serão atribuições da Frente Parlamentar identificar e analisar legislação vigente para fins de apreciação e identificação de possíveis omissões na política pública, identificar e fomentar a intersetorialidade para a construção da política pública,
ampliar debate sobre as especificidades e seu acesso na política pública, apreciar e fiscalizar a execução da política pública pelo Poder Executivo, deliberar e promover ações que deem visibilidade à pauta. A Frente Parlamentar terá duração de 2 anos, a contar de sua instalação. Isto posto, e tendo em vista a grande relevância desta pauta, solicitamos a aprovação dos nobres pares a este requerimento de abertura da Frente Parlamentar. Caxias do Sul, 28 de setembro de 2022. 147 anos da colonização, 132 anos da emancipação política. Assinam este requerimento vereador Estela Balardim, vereador Adriano Peressan, vereador Alexandre Bortoluz, vereador Elisandro Fiuza, vereador Felipe Gremão Maier, vereador Gilfredo de Camilles, vereadora Gladys Frisso, vereador José D'Ambrós, vereador Lucas Carinhato, vereadora Marisol Santos, vereador Maurício Marcon, vereador Almir Cadori, vereador Rafael Bueno, vereador Renato Oliveira, vereador Ricardo Daneluz, vereadora Tatiane Frisso. Muito obrigada. Em discussão? Encerrada a discussão. Neste momento, devolvo os trabalhos para a vereadora presidenta Denise Pessoa. Em votação. Para declarar voto, senhora presidente. Para declarar o voto, vereadora. Declarar o voto, presidente. Então, quando eu falei sobre esse assunto na tribuna, eu expus para vocês da dificuldade que foi eu criar coragem para falar sobre esse assunto tão importante. Mas a conclusão que eu cheguei é que precisamos falar sobre saúde mental. E nós temos uma visibilidade muito grande enquanto vereadores dessa cidade. E eu acho que nós temos que nos utilizar dessa visibilidade para falar da importância das pessoas olharem para a sua ansiedade, para a sua depressão, para que a gente possa, sim, saber que cada vez esse número que chega a 90% de suicídio entre jovens de 15 a 23 anos vai diminuir. Que esses 90% um dia poderão se tornar 0. Isso depende que cada passo seja dado. Depende de ações coletivas, de proposições coletivas, independente do partido de qualquer um. E eu acho que as assinaturas dessa frente parlamentar, desse requerimento, demonstram isso. Foi uma infinidade de partidos, de ideologias que assinaram, porque aqui a causa é a mesma. Aqui nós falamos de saúde pública, nós falamos de combate ao suicídio, nós falamos de olhar para a situação da saúde mental, pensar a política pública, a sua acessibilidade e a sua importância para que a gente veja cada vez mais a nossa sociedade evoluir nesse sentido. Em um dos problemas que é a maior doença do século, que são as doenças que acarretam o problema de saúde mental. Os indivíduos precisam do nosso debate, precisam da nossa força, precisam das nossas ações, para que com um diálogo, para que cada vez com mais visibilidade nesse tema, e para que cada vez com mais fortalecimento das políticas públicas sociais em relação à saúde mental, a gente consiga evoluir e ver o nosso país e a nossa sociedade livre dessas questões. Muito obrigada. E eu voto sim, né? Obrigada. Para declarar o voto, vereador Rafael. Presidenta, primeiro eu quero cumprimentar a vereadora Estela, que do luto foi para a luta, né? E montou essa frente parlamentar, a qual eu me insiro e quero atuar juntamente com a senhora e trabalhar, né, para que a gente possa desenvolver realmente políticas públicas. Mas o que a gente tem que fazer nessa frente parlamentar, vereadora, é que a gente tente zerar o número de pessoas na lista de espera psicólogo e psiquiatras. Essa palavra. Hoje, em Caxias do Sul, nós temos mais de 5.000 crianças e adolescentes esperando a primeira consulta com psicólogos ou psiquiatras. Nós temos mais de 3.000 adultos. A lista de 46.000 pessoas na lista de espera por algum tipo de consulta, quase 8.000 pessoas é referente à saúde mental. Se a gente não tratar essas crianças, 4, 5, 6 anos,
de forma precoce, ali na frente, talvez seja tarde demais. Porque o índice de suicídio tem aumentado em muito crianças de 12, 13, 14, 15 anos. Tá? Mutilações, uso de álcool, uso de drogas. Né? Então nós temos que tratar a raiz do problema, não deixar lá para frente. Paralelo a isso, a gente tem que tratar temas macros. O Rio Grande do Sul foi protagonista na luta antimanicomial no Brasil. O Rio Grande do Sul foi exemplo. Mas nós temos aqui em Caxias um espaço, aliás, vários espaços, que tratam as pessoas como forma medieval, em calabouços. E a primeira situação que nós temos que fazer, vereadora Estela, é uma visita nesses locais. Eu já fui enquanto Comissão de Saúde, mas que a frente parlamentar que vai se dedicar a esse tema possa, né, estar fazendo essas visitas periodicamente, Conselho Conselho de Saúde, o Conselho de Psicologia, de Assistência Social, para que a gente possa, né, desenvolver políticas públicas. Não dizer só que a gente tem um setor específico da Prefeitura e que se comemora Setembro Amarelo, Janeiro Branco, que a vereadora Paula, hoje vice-prefeita, teve um trabalho também junto comigo nessa pauta, mas nós precisamos de políticas públicas efetivas. E parte da senhora que fez, né, do luto à luta. Então, voto sim, presidenta. Obrigado. Obrigada. Vereador Lucas. Sim. Primeiro, parabenizar a colega Estela e os colegas vereadores que são apoiadores e assinam o requerimento de criação da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. Dizer que é muito importante nós tratarmos esse tema. Eu tenho uma relação com saúde mental. Uma das formas, né, é por ter cursado psicologia durante algum tempo, né? Logo depois que me formei em História, cursei psicologia por alguns semestres. E entendo que um dos assuntos, vereadora Estela, e a senhora, como proponente, vai ser provavelmente a nossa presidenta da frente, né, é de desmistificar a saúde mental, né, a ideia de buscar a saúde mental como algo necessário, né, como a saúde do coração, como a saúde, né, de todos os órgãos e necessidades que nós temos para viver. E a saúde mental é uma delas. Então, a psicologia, os profissionais que atuam, né, na área da saúde mental, especialmente os psicólogos, os psiquiatras, né, a população precisa de acesso a esses profissionais. Então, diminuir a fila ou garantir, né, acesso a esses profissionais é de suma importância. Destaco também, vereadora Estela, nós precisamos fazer uma outra discussão de saúde mental relacionada ao mundo do trabalho. Nós passamos muito tempo, eu já discuti isso aqui na casa, aqui no Legislativo, nós não temos um setor específico que dê suporte aos profissionais que atuam aqui para garantir a sua saúde mental. Me refiro ao parlamento, mas me refiro também à iniciativa privada de políticas, de ações, né, que trabalhem com os profissionais, né, com os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, são vários os temas, né, junto com o Conselho de Psicologia, junto com o Sindicato dos Médicos, com as diversas representações, para fazer um trabalho bonito e necessário de uma chaga que assola tantas pessoas, né, muitas vezes que não reconhecem e não assumem o problema da saúde mental, mas que a Frente Parlamentar certamente vem ao encontro de tudo isso. Votarei sim com muita alegria e compromisso no momento oportuno. Obrigada. Mais alguém? Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 52/2022 foi aprovado por unanimidade.
Em primeira discussão, projeto de lei número 98/2022, contido no processo número 136/2022, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei número 7.182, de 25 de setembro de 2010, que amplia cargos no quadro de provimento efetivo e dá outras providências. Relator, vereador Omir Cadori. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Referente ao processo número 136/2022, projeto de lei número 98/2022, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo. Parecer favorável ao projeto de lei número 98/2022, contido no processo número 136/2022. Introito. Moderno nesta comissão para análise e parecer o projeto de lei acima ementado, de autoria do Poder Executivo, que dá a nova redação ao artigo 1º da Lei número 7.182, de 27 de setembro de 2010, que amplia cargos do quadro de provimento efetivo e dá outras providências. Na exordial de motivos, observa o poder autor que o presente projeto de lei tem como objetiva a extinção de 6 cargos de psicólogo, 2 cargos de engenheiro agrônomos, 80 cargos de agente administrativo e 15 cargos técnicos de contabilidade, criados pela Lei número 7.182/2010. Refere que tal proposição servirá como medida de compensação relativa ao projeto de lei complementar em tramitação nessa Casa, que altera dispositivos da LC número 409/2012, tendo como objetivo ampliar o número de vagas para os cargos de provimento efetivo, que indica naquele expediente, tudo em atendimento ao parágrafo 5º do artigo 17 da Lei LC Federal número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Reporta que o município de Caxias do Sul, por meio da Lei Complementar número 409/2012, definiu um novo sistema de classificação de cargos de provimento efetivo da administração direta do Poder Executivo Municipal, bem como criou cargos em número definido, os quais foram sendo preenchidos no decorrer dos últimos anos. Explica a ocorrência de aposentadoria, exonerações de falecimento de servidores que ocupavam os cargos anteriormente criados pela Lei número 2.266/1975 e que, assim, restam impostas suas substituições, agora de acordo com o novo sistema de classificação instituído pela Lei Complementar número 409/2012. Há 2 formas derradeiras que o ano de 2021 foi solicitado a ampliação do quadro de cargos de provimento efetivo e que a nomeação de servidores tem escopo da viabilização de serviços essenciais à comunidade caxiense, especialmente nas áreas da saúde. Indagados os préstimos da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, manifestou-se aquela douta setorização pela constitucionalidade do projeto de lei. Fundamentação, fase de mérito e legalidade. Forma reta no que, cingido ao controle orçamentário e compêndio legislativo de regência, a proposição, via de regra, acende lobrigado amparo no Códice Regente. Em síntese, pelo projeto de lei em voga, ocorre a extinção de cargos de provimento efetivo, constituindo-se em permissivo compensatório a ampliação de cargos de mesma natureza na Lei Complementar número 409/2012, cuja instituição se faz pelo projeto de lei complementar número 24/2022, contido no processo número 138/2022, em concomitante trâmite neste Poder Legislativo. No que é inerente à Constituição Federal, a matéria está respaldada no artigo 30, inciso 1º da Carta Magna. No que é respeitante à Lei Orgânica do Município, se alumia alicerçar a perquisição do autor os artigos 38, inciso 1º e 5º, artigo 61, inciso 9º, artigo 67, inciso 1º e 3º, combinados com o artigo 94, inciso 1º e 5º. No que se refere à legislação federal infraconstitucional, o exame em voga indigita atendimento às disposições da Lei número 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço dos municípios. No que deva submeter ao disciplinamento preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, a matéria também entrevê se fazer pautada nos
ditames daquele compêndio, não se vislumbrando desrespeito e não se alumiando transgressão. Ocorre que se está a falar em extinção de cargos, inexistindo aumento de despesa. Nesta ordem, esteio, na forma instrutória do exame legislativo, considerado o artigo 1º do projeto, acresce ao presente exame conteúdo documental. Informação orçamentária número 9/2022, originada pela Controladoria Geral do Município e enviado pela plataforma oficial. No expediente referidos estão os cargos a serem extintos, nas suas nomenclaturas e quantidades, com disposição conclusiva e expressa, parcialmente transcrita no sentido de que o presente projeto não implica em aumento ou geração de despesa, pelo contrário, consolida a redução de despesa de pessoal. Destarte, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes, manifesta-se no viés conclusivo, com opinião favorável ao projeto de lei número 98/2022, contido no processo número 136/2022, remetendo ao soberano plenário dessa Casa a deliberação. É o parecer, salvo o melhor juízo. Caxias do Sul, 28 de agosto de 2022, 147 da colonização e 132 da emancipação política. Assino esse parecer eu, relator e presidente, o Mercadorne, vereador Felipe Gremelmaier, vereador Maurício Scalco, vereador Camiles e vereador Velocino Ex. Era isso, senhora presidente. Muito obrigada. Em primeira discussão? Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 24/2022, contido no processo número 138/2022, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 10 da Lei Complementar número 409, de 27 de março de 2012, que define o sistema de classificação de cargos de provimento efetivo da administração direta do Poder Executivo Municipal. Estabelece plano de pagamento e dá outras providências. Relator é o vereador Omir Cadori. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Referente ao processo número 138/2022, projeto de lei complementar número 24/2022, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo. Parecer favorável ao projeto de lei complementar número 24/2022, contido no processo número 138/2022. Introito. Contemporâneo nessa comissão para análise e parecer o projeto de lei acima emendado, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 10 da Lei Complementar número 409, de 27 de março de 2012, que define o sistema de classificação de cargos de provimento efetivo da administração direta do Poder Executivo Municipal. Estabelece plano de pagamento e dá outras providências. Na sua exposição de motivos, refere ao autor que o projeto de lei complementar tem como objetivo ampliar o número de vagas para os cargos de provimento efetivo de agente administrativo 30, engenheiro 5, mecânico 5, odontólogo 5, psicólogo 5, técnico em análises clínicas 2, técnico em contabilidade 5 e técnico em enfermagem 20. Aclara que servirá de medida de compensação ao constante deste PLC em atendimento ao parágrafo 5º do artigo 17 da Lei Complementar Federal número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a extinção de 6 cargos de psicólogos, 2 cargos de engenheiro agrônomo, 80 cargos de engenheiro administrativo, 15 cargos de técnico em contabilidade, criados pela Lei número 7.182/2010, cujos apagamentos se constituem em escopo do projeto de lei número 98/2022, com tramitação nessa via de processo legislativo número 136/2022, por grifo da comissão. Refere que os cargos criados pela lei 409/2012 foram sendo preenchidos no decorrer dos últimos anos. Reporta que, assim, diante de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores que ocupavam os cargos anteriormente criados pela Lei número 266/1965, se fazem impositivas suas substituições, agora de acordo com o novo sistema de classificação instituído pela Lei Complementar número 409/2012. Conseguindo que no ano de 2021 foi solicitado a ampliação do quadro de cargos de provimento efetivo
com vistas à nomeação de servidores para a prestação de serviços essenciais à comunidade caxiense. Comunidade caxiense, especialmente nas áreas da saúde. Modo derradeiro. Lavra que o PLC invoga possibilitar ao município a adequação de seu quadro funcional com a reposição de vacâncias, possibilitando o atendimento de demandas atuais e futuras. Perquiridas as serventias da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, manifestou-se aquela douta setorização pela constitucionalidade do PLC. Fundamentação, fase de mérito e legalidade. Forma objetiva. No que é cingido ao controle orçamentário e compêndio legislativo de regência, a proposição via de regra ascende lobrigado amparo no Códice Regente. Em síntese, pelo projeto de lei em voga ocorre a ampliação de cargos de provimento efetivo da nomenclatura e número que dispõe, no âmbito da Lei Complementar número 409/2012, Sistema de Classificação e Cargos vigente, com decorrência compensatória de despesa originada em providência extinguidora de cargos de mesmas e outras naturezas na Lei número 7.182/2010. Portanto, com redução de dispêndio de pessoal, que se opera pelo projeto de lei número 98/2022, contido no processo número 136/2022, em concomitante trâmite nesse Poder Legislativo. Nesta ordem e esteio, na forma instrutória do exame legislativo, o presente exame vem acrescido de compêndio documental constante ao processo administrativo número 2022-15.623. No expediente juntada esta informação orçamentária número 0998-2022, subscrita pela Controladoria Geral do Município, referindo em transcrição parcial que, como o projeto apresenta medida de compensação expressa, a qual resulta em redução de despesas de mesma natureza em montante superior à gerada pela ampliação de cargos, o mesmo não se impacta o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, condição que atende ao artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como não altera os percentuais previstos para a despesa de pessoal. Também se encontra juntada a declaração de ordenador de despesa, referindo a adequação orçamentária do projeto às leis municipais número 8.664/2021, PPA 8.705/2021, LDO 8.745/2021, LOA. Por mister, instruído está o exame com demonstrativo de cálculo de impacto orçamentário, indigitando a compensação de recursos com espécie na diminuição de despesa obrigatória de caráter continuado, com repercussão na despesa com pessoal, projetada em relação à receita corrente líquida, RCL 44,67%, quando o limite no artigo 19 da LRF é 60% da LRCL e o limite prudencial da repartição do artigo 20 é de 54%. Conclui, dito demonstrativo, que o objeto dessa estimativa de impacto não afeta negativamente os resultados primários e nominal de 2022. Por sua vez, dispõe o próprio projeto de lei complementar no seu artigo 4º acerca da redução de despesa de pessoal que servirá de medida de compensação em atendimento ao parágrafo 5º do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesta senda, no que é inerente à Constituição Federal, ante os documentos obrigatórios juntados, tem-se que a matéria está respaldada no artigo 30, inciso 1º da Carta Magna e aluvia amparo nas disposições do inciso 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo 169 daquela Carta Magna. No que é respeitante à lei orgânica do município, se alumia alicerçar a perquirição do autor, os artigos 38, inciso 1º e 4º, artigo 61, inciso 9º, artigo 67, inciso 1º e 2º, combinados com o artigo 94, inciso 1º e 5º, com um vislumbre de atendimento às disposições do artigo 129
nos seus incisos 1º e 2º, consoante informação orçamentária 0998/2022. No que se deva submeter ao disciplinamento preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, a matéria também entrevê se fazer pautada nos ditames daquele compêndio, não se vislumbrando desrespeito e não se alumiando transgressão. Forma similar, em detrimento do compêndio documental juntado, com a demonstração da compensação de recurso ante a diminuição de despesas de caráter obrigatório continuado, tem-se que lobrigado o atendimento das disposições do artigos 16. Obrigado. Do artigo 16, inciso 1º e 2º, e 17, parágrafo 1º e 2º, e 5º da LRF, bem como respeitados os limites do artigo 19 e 20 do mesmo diploma. Por fim, verifique-se que a ampliação dos cargos disposta no PLC está prevista na Lei número 8.705/2021, Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022, no seu artigo 29, inciso 2º, a linha A. Conclusão. Parte dispositiva. Destarte, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes, manifesta-se no viés conclusivo, com opinião favorável ao projeto de lei complementar número 24/2022, contido no processo número 138/2022, remetendo ao soberano plenário dessa Casa de Deliberação. É o parecer, salvo o melhor juízo. Caxias do Sul, 28 de agosto de 2022, 147 da colonização e 132 da emancipação política. Assino esse parecer eu, relator e presidente Ulmir Cadore, vereador Felipe Gremelmaier, vereador Maurício Scalco, vereador Camiles e vereador Velocino Ex. Era isso, senhora presidente. Obrigado. Muito obrigada. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 21/2021, contido no processo número 29/2021, de autoria do vereador Alexandre Bortoluz, que institui a Semana Municipal da Segurança Pública e Fiscalização no município de Caxias do Sul e dá outras providências. Contém emenda modificativa número 1/2022, relator ao vereador Maurício Marcon. Com a palavra o relator. Peço a dispensa, presidente. Leitura dispensada. Em discussão, a emenda modificativa 1 de 2021. Encerrada a discussão. Em votação, a emenda modificativa 1/2021. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereador Camiles? Vota sim. Vereador Fiuza? Vota sim. Vereador Rafael? Vota sim. Vereador Daneluz? Sim. Vereador Wagner? Ausente. Emenda modificativa 1 foi aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei número 21 de 2021. Encerrada a discussão, em votação, projeto de lei número 21 de 2021. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereadora Gladys? Vota sim. Vereador Juliano? Vota sim. Vereador Sandro? Vota sim. D'Ambros? Vereador? Vota sim.
Felipe? Vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 21 de 2021 foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 114 de 2022, contido no processo número 157 de 2022, de autoria da mesa diretora, que institui no âmbito do município de Caxias do Sul a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência e dá outras providências. Relator, o vereador Juliano Valim. Vamos praticar a leitura. É bom para nossa dicção oratória. Senhora Presidente, demais colegas vereadores, referente ao processo número 157/2022, projeto de lei número 114/2022, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, o parecer número 442/2022. O voto da comissão é favorável. Recebe esta comissão para análise e parecer do projeto de lei acima descrito, de autoria da mesa diretora, o qual institui no âmbito municipal de Caxias do Sul a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência e de outras providências. Na exposição dos motivos, argumenta-se que o objetivo do projeto é atualizar a denominação que foi adotada pela Lei número 5.447, de 19 de junho de 2000, a qual institui a Semana Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência. Atualmente, o termo atualizado, pessoa com deficiência, razão pela qual se faz necessária a atualização da terminologia empregada na legislação. Ante o exposto, após análise da matéria, esta comissão, por seus membros, se manifesta de forma favorável à aprovação do presente projeto de lei. Caxias do Sul, 6 de setembro de 2022. 147ª da colonização e 132ª da emancipação política. Assina-se este projeto, este vereador Juliano Valim, relator, Clóvis de Oliveira, vereador, Estela Balardim da Silva, vereadora, José Pascoal D'Ambrosio, vereador, e Renato Oliveira, vereador. Peço a palavra. Em discussão, com a palavra o vereador Juliano. É importante frisar a importância do projeto, promover campanhas, integrações, ações sobre pessoas com deficiência, debater as políticas públicas de acessibilidade e inclusão em todos os níveis sociais. É uma necessidade. E aqui faço algumas observações, como deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência mental, deficiência intelectual, deficiência múltipla, conceituada como associação de divas ou mais deficiência. Então, de antemão, presidenta, já voto favorável. Muito obrigado. Obrigada. Encerrada a discussão. Em votação, solicito aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos. O vereador Bressan vota sim. Vereadora Gladys vota sim. Vereadora Marisol vota sim. Vereador Bortola vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 114 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia.